Alô, meus amigos e minhas amigas, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Hoje, com a ajuda de Deus, gostaria de ler aqui na comunhão um ponto de palavra para juntos meditarmos sobre ela, sobre a leitura que vamos fazer, e eu tenho uma certeza muito grande que Deus mais uma vez vai falar com a sua, com a minha, com a nossa alma. Afinal, precisamos muito da palavra de Deus. Nesse mundo complicado, difícil que a gente está vivendo, é tempo de nos agarrarmos cada vez mais na palavra de Deus, nos apegarmos a ela, porque é por ela que seremos sustentados, é por ela que venceremos as batalhas, é através dela que nós vamos herdar a coroa da vida eterna nos céus. Hoje vamos ler no livro de Marcos, no capítulo 9, onde diz o jovem lunático. Começa no versículo 14 e vai até o versículo 29. Vamos juntos fazer a leitura? Então vamos lá. O jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém. Está escrito na Santa Palavra de Deus, não é, meus irmãos? Que nós não lutamos contra o sangue e nem contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade. Também está escrito na Santa Palavra de Deus que a missão do nosso adversário é matar, é destruir e roubar. O quanto ele puder fazer e o que ele puder fazer para nos prejudicar, ele fará. Ele quer atormentar a nossa vida, colocar pensamentos negativos na nossa mente, colocar tranqueiras no nosso caminho, pedras, para que nelas nós tropecemos. Tudo quanto é coisa ruim, permeada de covardia,
o inimigo tentará fazer para que ele prejudique a nossa carreira. Só que eu acredito no seguinte, meus irmãos: aquele que entregou a sua vida, aquele que entregou os seus caminhos a Deus, de maneira nenhuma será destruído, será roubado e perderá a sua vida para esse incircunciso. Porque está escrito também na Santa Palavra de Deus que a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Portanto, quem anda por ela não tropeça. O Senhor Jesus disse: quem anda na palavra anda na luz, quem anda na luz anda de dia, quem anda de dia não tropeça. Pode até o Senhor permitir que o inimigo lance setas, armilaços, redes, furicovas para nos sepultar, mas Ele só não permitirá que a gente caia em uma dessas armadilhas, que a gente seja sepultado pelo nosso inimigo, porque também está escrito na Santa Palavra de Deus que nenhuma arma preparada contra nós, maligna, prosperará. E também está escrito que a verdade do Senhor é o nosso escudo, é o nosso broquel. E nós sabemos que a partir do momento que entregamos a nossa vida e os nossos caminhos a Deus, já estamos também guardados e protegidos debaixo do seu pavilhão, debaixo das penas do Senhor, de suas aconchegantes e confortáveis asas, livres, protegidos de todo mal. O Senhor é guarda fiel do seu povo. Então você não precisa ter medo de nada, não. Tudo que vem do inimigo contra você são setas que cairão, baterão nos escudos, nas proteções de Deus e vão por terra. Essa palavra de hoje veio para te dizer que Deus vai repreender o mal que se levantou contra você. E Ele vai te passar uma receita aqui. E você vai segui-la. E no tempo certo você vai cantar a sua vitória. Mas é preciso ter fé, é preciso ter crença. A gente percebe aqui no comecinho dessa palavra que o Senhor Jesus, por um pouquinho de tempo, Ele se distanciou dos seus discípulos, foi fazer alguma coisa, dar uma volta, um passeio, orar num monte, não sei, não está escrito. Mas quando Ele volta, Ele percebe que uma multidão está cercando os seus discípulos. E percebe também que alguns escribas disputavam alguma coisa com eles, uma fala, uma conversa, puxavam algum assunto, havia ali uma discussão. Mas quando a multidão viu o Senhor, ela se assustou com a presença do Mestre, por mais que fosse um homem simples, de não grande aparência, mas ele tinha algo especial que chamava a atenção. As pessoas se espantavam, ficavam admiradas quando o viam. E eles, correndo para ele, o saudaram. E aí ele perguntou para os escribas, o Senhor Jesus: o que vocês estão discutindo aí com os meus discípulos? Antes que eles respondessem, sai um senhor ali do meio da multidão e fala assim: Mestre, eu tenho um filho, um espírito mudo o atormenta, e eu o trouxe para os seus discípulos para que eles pudessem expulsar esse espírito, e eles não conseguiram. E esse espírito é terrível, Senhor. Onde ele pega o meu filho, onde ele apanha o meu filho, ele o despedaça. Meu filho espuma pela boca, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos: expulsem, por favor, me ajudem. Mas eles não puderam. E o Senhor respondeu dessa maneira, com muita autoridade: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Quer dizer, vocês têm visto obras, vocês têm visto o operar de Deus por meu intermédio. Já falei para vocês que a fé move montanhas, mas vocês parece que não acreditam, parece que vocês não se encaixam no que eu estou falando. Quanta incredulidade! Tragam o menino para mim. E eles trouxeram o menino. E o espírito, quando viu o Senhor Jesus, era uma autoridade do céu, tremeu. E logo o espírito quis fazer alguma chantagem.
agitou o menino com violência e o menino caiu por terra, diz a palavra. E mais uma vez se revirava todo e espumava, a boca ficava ali cheia daquela espuma, vamos dizer assim, até nojenta, porque o inimigo queria humilhar aquele moço, queria humilhar aquele pai, porque o inimigo quer nos humilhar, mas Deus vai nos exaltar. Deus é bom, Deus é Pai. E o Senhor, mesmo sabendo já a história, porque o Senhor, Ele via o que estava ali no presente, Ele tem capacidade para ver o passado e até o futuro, mas Ele mesmo assim perguntou: quanto tempo há que essas coisas se sucedem ao menino? E o pai disse: Senhor, desde a infância. E muitas vezes, Senhor, esse espírito pega o meu menino, lança ele no fogo, na água e quer o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, Senhor, e ajuda-nos. E Jesus, cheio de misericórdia, compaixão, como o pai pediu, ele era isso. Ele disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha que força tem essa palavra, tão simples aos nossos olhos hoje, porque tantas vezes essa parte foi falada, é lida, é uma frase muito conhecida. Olha aqui, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, já chorando, muitas lágrimas caindo ali dos olhos, ele clamou: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Quer dizer, Senhor, eu estou crendo que o Senhor pode fazer uma obra, mas eu sou limitado, uma pessoa provada, eu sou um homem ainda revestido de carne, a minha fé vacila, me ajuda a minha incredulidade, tira ela de mim. Aí Jesus viu que a multidão nessa hora ficou atenta, concorria, queria ver o que iria acontecer, e ele logo repreendeu o espírito e disse para ele, ou repreendeu o espírito dizendo para ele: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Quando o espírito escutou aquilo, ele clamou e agitou o menino novamente com violência, mas saiu, dessa vez foi embora. E aí o menino desmaiou, ficou ali como morto. E alguém dizia: pronto, os discípulos não aproximaram, agora vem o mestre e mata o menino. Morreu do coração, alguma coisa aconteceu. Mas Jesus não ligava para o que aquele povo estava falando, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E é o que você vai fazer, meu irmão, é o que você vai fazer, minha irmã. Não ligue para o que falam, ligue para o que está em sua alma, para o que você sente no coração, para essa certeza que você tem e que te faz crer cada dia mais que Deus está na sua vida e que Ele é poderoso para aparecer em breve e fazer a obra que você tanto espera. Glória ao santo nome do Senhor. Aí o Senhor Jesus, com aquela calma, com aquela serenidade, tomou o menino pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando foi embora, Jesus para casa, o pai para a sua, o pai com certeza muito contente pela obra que tinha recebido. Mas quando Jesus entrou em sua casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse espírito? E o Senhor Jesus disse para eles: é uma casta que estava ali, são muitos, e isso não pode sair a não ser com oração e jejum. Então está aqui, o Senhor Jesus não deixa de ter dado uma lição para os discípulos, né? É como se ele dissesse para eles: vocês pelo menos me conhecendo a palavra, andando comigo, estando junto comigo, vendo o que eu faço, se vocês achassem que não dessem conta, como não deram, de expulsar aquele espírito na hora, podiam convidar aquele pai para 1, 2, 3 dias de oração, jejuar, sacrificar a carne um pouquinho, porque esse espírito só sai com oração e jejum. Então tá aqui, meu irmão, não falei para você no começo que teria uma receita? A receita é oração. Deus vai te ouvir, Deus vai te atender, vai trazer antes de atender você uma resposta de paz ao seu coração e vai te mostrar que tudo é possível para você que crê. Tem coisa que vai sair com aquela oração comum, mas tem que ser mesmo assim, mesmo sendo uma oração comum, tem que ser uma oração cheia de fé. E tem coisa na sua vida que você tem observado, tem te acompanhado há anos. Isso só vai sair com jejum e oração.
Jejum é renunciar a alguma coisa. Faz um propósito com Deus, é de 2, 3 dias. Senhor, durante esses dias, vou deixar de comer isso, vou deixar de beber aquilo, vou deixar de fazer aquilo, vou diminuir aqui certas coisas, vou sacrificar a minha carne, vou sacrificar os meus desejos. E se eu orava 2 minutinhos, vou orar 10, vou orar 15, 1 hora. Mas eu creio que se eu fizer esse jejum, se eu orar um pouco mais, o Senhor vai fazer a obra e Ele vai fazer. Então você que é marido, você que é mulher, converse com a esposa. Esposa, por esses dias não vamos nem nos tocar, vamos junto, vamos orar. Porque também está escrito na palavra de Deus que a gente não pode, esposa e esposo, um abandonar o outro na parte íntima, sem ter um consentimento por causa da tentação. Então, às vezes, até o prazer carnal de um homem, de uma mulher, se já são casados, a gente coloca isso como renúncia e faz um jejum nessa parte também. O inimigo não suportará a oração. O inimigo não suportará esse exercício de fé. E você vai cantar a sua vitória. Então está aqui a mensagem que eu te trouxe hoje. O Senhor Jesus um dia perguntou: se eu vier ao meu povo, será que eu vou encontrar fé nos corações? Então, acerca do que você está precisando, te pergunto, Senhor, se Ele vier hoje, Ele vai encontrar fé no seu coração? Você está preparado para receber as virtudes do Senhor? Se não está, se prepara, santifica, consagra, porque a sua oração hoje pode até ser silenciosa diante da tão grandiosa prova que você está passando, mas o barulho do milagre na sua vida vai ser muito grande. Até o inferno vai escutar o estrondo da obra que Deus vai fazer na sua vida. Hoje, pode ser que esteja trovoando, relampejando e você pensando que vai cair uma tempestade na sua vida. Não, esses relâmpagos, esses trovões só estão te avisando. Vai cair uma chuva mansa nos canteiros da sua vida. As sementes não morreram, elas germinarão, elas brotarão, elas crescerão. No tempo certo elas florescerão e também no tempo certo elas frutificarão. O que você plantou é bom, o inimigo sufocou, mas o Senhor não deixou morrer. No tempo certo virá. Então você semeou, você vai colher obras de Deus, milagres de Deus, favores de Deus, e o seu cesto estará cheio, os seus celeiros também. Prepare a tua casa, prepare a tua alma, prepare o seu coração. O inimigo vai ficar confundido, o inimigo vai ficar envergonhado. Talvez no princípio a obra de Deus aos seus olhos e aos olhos do teu inimigo pareçam até uma confusão. Não viu ali? Os homens falaram: matou o Senhor Jesus matou o menino. O Senhor não fez obra, coisa nenhuma. Alguém ameaçou até virar as costas e ir embora. Mas de repente escuta o sussurro, o menino acordou, o menino estava bem, a obra foi concluída. Então pode ser que você não entenda e alguém possa até dizer: viu, o que adiantou orar? O que adiantou fazer esse jejum? O que adiantou fazer essa oração? Adiantará em muito, porque o Senhor vai trazer a resposta para o seu coração, como eu já disse, uma resposta de muita paz. E você tenha certeza, sua vitória será muito grande. Deus, por essa palavra, para encerrar, Ele repreende agora, pela profecia dessa palavra, todo o mal da sua vida. Isso não quer dizer que você não vai ser provado, que não vai ter perseguição, mas nenhuma arma maligna prosperará contra você, porque você é um ungido, uma ungida de Deus. O Senhor te ungiu para uma obra, o Senhor te chamou, o Senhor te predestinou para a salvação. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Por isso, o Senhor não te deixará e não te desamparará. Isso é promessa antiga dele na sua vida. Eu estou com você todos os dias da sua vida, todos os dias da sua existência. Então está aqui, ore mais, se consagre mais, não desista de Deus, Ele nunca desistiu de você, Ele não está demorando, Ele apenas está com a obra marcada e virá no calendário dele, no relógio dele, ou seja, no tempo certo. E não tema nenhum mal, você é uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. Suas folhas não murcham. Você vai dar os frutos na estação própria, doces, saborosos, tudo para a honra e glória do santo nome do Senhor na sua vida. Essa prova, essa luta, essa enfermidade, essa causa
tudo apareceu, não para sua vergonha, mas para que o nome de Deus em tudo na sua vida seja glorificado, seja engrandecido. Hoje a tua alma está muda, mas amanhã ela se dilatará e sairá um grande, um lindo, um maravilhoso, um extraordinário cântico de vitória pela sua boca. Essa é a palavra. Deus seja louvado.